Mais imposto para você, investidor de criptomoedas. Na tarde dessa quarta-feira foi divulgado pela Receita Federal uma nova tributação que já deve começar a entrar em vigor ao longo dos próximos meses, referente a staking, referente a trocas de cripto para cripto também, e uma possível retenção dentro da corretora. Eu vou estar explicando tudo o que foi divulgado até agora e o que você pode fazer, né, face a essa situação, logo depois da vinheta. Pessoal, então a gente tem várias coisas aqui, certo? Para não misturar, a gente vai dividir em três principais pontos. Primeiro, que eu acho que seria o que está mais pegando, é a possibilidade da Receita Federal recolher o imposto direto na fonte. Ou seja, no momento que você tiver um determinado tipo de ganho, a corretora já vai automaticamente debitar o imposto e passar isso para a Receita Federal. Mas essa e as outras medidas foram todas anunciadas na tarde dessa quarta-feira no Diário Oficial da União, onde a Receita Federal destacou que as corretoras que são domiciliadas aqui no Brasil, ou seja, tanto as brasileiras quanto as que têm o CNPJ, como a Binance, OKEx, eu acredito que a Bybit também tenha, elas têm que recolher o chamado imposto direto na fonte. No momento que você fecha uma operação de staking, renda ou qualquer outra que você recebe juros ao estar ali colocando as suas criptomoedas, esse imposto ele vai variar de 15% a 22,5%. Então, se você é o cara que usa a Binance, por exemplo, e faz lá as operações de lending, por exemplo, você deixa ali, sei lá, o seu Ethereum lá para estar fazendo staking dele, ele vai te render uma quantidade mensal por mês. O lucro que você tiver, você vai ter que pagar de 22,5%, podendo chegar a 15%, dependendo do tempo que essa operação de rendimento durar, certo? Então, basicamente, esses rendimentos decorrentes de cessão temporária, quando você deixa o token parado lá por um determinado tempo, eles estão sujeitos à tributação exclusiva na fonte pelo imposto de renda no mês em que forem recebidos. Então, se você colocou Ethereum lá para ficar rendendo por 180 dias, você vai ter que pagar 22,5% dentro do rendimento que você tiver. Se o Ethereum ele ficar rendendo entre 181 dias a 360 dias, essa tarifa cai para 20%. De 361 a 720, né? De 1 até 2 anos, você vai ter que pagar 17,5%. E se você deixar as suas criptos rendendo na corretora por mais de 2 anos, e tiver um lucro em cima disso, você ainda precisará pagar 15% em cima desse lucro. Assim, tem toda essa questão, né, que está sendo destacada aqui como margem para interpretação do que é considerado rendimento com operação, porque tem tokens de renda fixa que são ofertados aí por corretoras nacionais e tudo mais. Mas, de qualquer forma, o que aparentemente vai acontecer é que essas operações, além de serem retidas na fonte, também vão ser informadas pelas exchanges nacionais à Receita Federal, tá? Então, no momento que você entrar numa operação de staking, não tem mais o que fazer. A Receita Federal já vai estar sabendo e no momento que você liquidar, esse imposto já vai ser tirado de você de forma automática. E como a maior parte das corretoras nacionais nem ofertam esse tipo de serviço, isso vai afetar principalmente as internacionais que possuem escritórios de operações com CNPJ aqui no Brasil, como a Coinbase, OKEx, a Binance, né, principalmente, dentre outras. Então esse documento ele também está ressaltando um segundo ponto, tá? O primeiro é sobre tokens de stake. O segundo ponto era uma dúvida que muita gente tinha. Você só paga imposto se você converter a criptomoeda para real. Antes era. Agora não, tá? Agora, se você teve um ganho referente a uma operação cripto para cripto, o que é uma operação cripto para cripto? Você comprou Bitcoin com o dólar Tether, o SDT. Então, você comprou com o dólar Tether, que é uma cripto que vale $1, né? Muita gente acha que você está comprando com dólar. Não, você está comprando com uma criptomoeda. Dólar Tether, você comprou Bitcoin, depois vendeu aquela cripto para Bitcoin novamente. Você teve uma variação ali, vai ter que pagar imposto em cima dessa variação, mesmo não tendo convertido ali para moeda fiduciária, né? Mesmo não tendo convertido ali para real.
E o mesmo vale, por exemplo, de Bitcoin para Ethereum, de Ethereum para BNB, quaisquer criptos que ocorram. Quando você faz essa transação, se você tiver ali um ganho de capital na criptomoeda original, quando você voltar para ela, você vai ter que pagar imposto. Aí já abre também uma série de questões que eu acredito que seriam mais detalhadas à medida que esse documento for sendo divulgado e também alterado, né? Como por exemplo, eu comprei Bitcoin com Ethereum, depois do Ethereum eu comprei para Tether, eu usei o Tether para comprar BNB e aí vira aquela, e depois eu voltei para Ethereum, mas no final das contas eu comecei com Bitcoin. Como que isso vai ser? Não sei te falar, tá? Mas a princípio as operações Bitcoin, USDT, Bitcoin, Ethereum e depois volta para o Bitcoin, teoricamente serão tributadas e continuarão dentro da lei, certo? Ou seja, se for uma exchange internacional, e ao que tudo indica, mesmo que ela tenha CNPJ no Brasil, mas ela é uma corretora internacional, isso é considerado um investimento offshore e aí você vai ter que pagar o imposto, né, sobre qualquer movimentação. Agora, caso isso aconteça dentro de uma corretora nacional, né, custodiada e negociada dentro do Brasil, aí você vai ter aquela limitação que a gente conhece de R$35 mil por mês. Esse é o segundo ponto. E o terceiro não está falando nessa notícia, mas eu trouxe outra notícia aqui que está falando, que é referente ao chamado imposto dedo duro, que se você é da Bolsa de Valores, né, do mercado tradicional, provavelmente você está familiarizado com esse termo. O imposto dedo duro, ele vai estar junto ao imposto retido na fonte, então ele vai ser coletado pela corretora e passado para a Receita Federal, para a Receita Federal ficar sabendo dos seus ganhos. Então, aparentemente, as pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, se você tem uma conta que opera PJ, não achei nada até agora falando sobre pessoas físicas, tá? Somente para as pessoas jurídicas, aparentemente, vão ter que pagar o imposto dedo duro face a qualquer transação que tiver lucro. Então, se você teve lucro e vai ter que pagar um imposto de, sei lá, 22,5%, 1% desse imposto de cara, no momento que você liquida a sua operação, no momento que você tem um ganho, 1% daquele ganho já vai ali para a Receita Federal automaticamente. A própria corretora já repassa. Por quê? Esse chamado imposto dedo duro, como o próprio nome ele diz, né, ele dedura. Ele informa para a Receita Federal que você já teve uma operação, que você já obteve lucro nessa operação e que ainda falta uma quantidade para você pagar que você precisa pagar no imposto de renda normalmente, certo? Então, esse valor serve como uma antecipação do imposto que deve ser considerado no cálculo do imposto de renda mensal. Então, na hora ali de você declarar, né, o seu imposto de renda, eu tive uma movimentação ali, eu tive um ganho. 1% desse ganho já está com a Receita Federal e ela vai saber quanto que você precisa pagar, porque se 1% foi pago, e você precisa pagar 22,5%, você precisa pagar mais ali 21,5% referente àquele ganho do 1%. Então ela já sabe quanto que foi o seu ganho, porque você já pagou 1% daquele ganho, e quanto que você ainda precisa pagar. Isso acontece na Bolsa de Valores e provavelmente vai acontecer aqui no Brasil. Mas muito bem, como que você consegue contornar essa situação? Antes de eu te falar, vai ter um evento aqui gratuito no canal, tá? O Fortuna Digital no dia 1º de julho às 20 horas, que eu vou dar uma super aula de criptomoedas, caso você não conheça. Lá eu vou estar falando o que são criptomoedas, o que é o Bitcoin, como investir de forma segura, como investir sem ter problema com esse negócio de Receita Federal, da forma devida, certo? E também as melhores estratégias para você obter as maiores rentabilidades, mesmo sem conhecer do mercado. Então eu vou te falar as estratégias mais seguras para quem está começando. E de bônus, para quem tiver presente, eu vou disponibilizar um e-book de 10 gemas que eu estou comprando nesse exato momento com altíssimo potencial de valorização para os próximos meses. Então aproveita essa oportunidade, escaneia esse QR Code que está aparecendo aqui ou clica no primeiro link da descrição desse vídeo, que aí você vai entrar nesse site e é só preencher aqui, ó, seu nome, seu telefone, seu e-mail e você já entra no grupo de WhatsApp, que é onde vai ser liberado o link dessa aula, exclusivo para quem estiver no grupo. Mas muito bem, como que você consegue, né, tá contornando essa situação? A forma mais simples é você ou utilizar P2P para fazer suas operações. Na verdade, essa não é a forma mais simples, né? Essa acaba que é a forma mais didática de você conseguir estar transformando real em criptomoedas. A forma mais simples é você operar em corretoras que não tem base aqui no Brasil.
né, que não tem o CNPJ aqui no Brasil. E atualmente, a que eu opero e a que eu gosto mais é a BingX, tá? A BingX, ela é apoiadora desse canal e um dos motivos pelo qual eu aceitei a parceria é justamente o fato dela não exigir KYC. Então você consegue registrar lá só com seu e-mail, com a sua senha, e como você não verificou a sua identidade, a corretora não vai saber quem é você, o seu CPF, o seu endereço de residência, consequentemente é impossível deles passarem qualquer informação para a Receita Federal, certo? Lembrando que nesse caso, né, você teria que depositar lá em criptomoedas. Então, é só você ter cripto, comprar no P2P e enviar lá para a corretora, lá você consegue fazer todas as operações sem se preocupar, tá? Dá para fazer staking, dá para mexer com derivativos, alavancagem, contratos futuros, comprar cripto no spot, sacar para onde você quiser, enviar cripto para onde você quiser, com total segurança e anonimato. Link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Não esquece também, né, pessoal, de escanear esse QR Code e se inscrever aqui na Imersão Fortuna Digital, que eu garanto que vai ser uma baita aula que você vai adorar, certo? No mais, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera! Falou!